Aleluia, glórias a Deus. Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus nesta hora. Deus tem uma palavra para você. Abra a tua Bíblia no livro de 1 João, no capítulo 2, no versículo 25, na direção do Espírito Santo de Deus, com o tema para você. Que Deus nesta hora abra o teu entendimento. Que Deus derrame sobre a tua vida nesta hora o discernimento da palavra. Que Deus ele te dê a sabedoria e a inteligência necessária para que você possa entender e compreender aquilo que Deus quer falar contigo. Diz assim a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Você tem convicção de que a vida eterna não é só para os crentes que estão dentro da igreja? Jesus, quando ele entregou a si mesmo, foi para todo o ser humano que o aceitá-lo. Você já aceitou a Jesus como o Senhor da tua vida? Você já aceitou a Jesus como o Salvador da tua vida? Ou você é como um testemunha de Jeová que não acredita em vida eterna, que não acredita em céu, que tem a convicção de que a paz está aqui na terra, que um dia ela vai chegar? Jesus ele pagou um alto preço, teve ele morte de cruz, para que você fosse morar no céu. O céu era apenas promessa para o povo judeu. Mas porque o povo judeu não aceitou a Cristo, não enxergou Ele como o Messias, então por causa disso a salvação abraçou toda a humanidade. Você está vivo para provar para Deus que você é digno de estar lá em cima. Eu sei que o inimigo tem confundido tua cabeça. Eu sei que os escândalos têm acontecido para você sair desse foco. Mas a vida eterna, ela foi preparada para você. Jesus ele fala algo interessante, porque os fariseus, os escribas, os anciãos que estavam debaixo da lei, porém eles distorciam aquilo que Deus determinou, faziam apenas as coisas para o seu bel prazer. Indagaram os discípulos, perguntando por que Jesus comia e se assentava com publicanos e pecadores. Eles chamavam assim os publicanos porque os publicanos eles eram cobradores de impostos.
Eles não cobravam aquilo que deviam, mas cobravam além daquilo com a qual a pessoa tinha que pagar. Eles eram mal vistos. Lembra de Zaqueu? Mas Jesus, ele respondeu porque ele ouviu. Jesus falou assim para aquele povo, para os religiosos: os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. A humanidade está doente. Ao momento em que você enxerga que não pode sozinho, porque você é fraco. Ao tempo em que você pede ajuda, porque você não está conseguindo carregar o fardo que está sobre as tuas costas. Quando você não consegue enxergar saída, Jesus, ele se apresenta para você para te carregar. Lembra da pegadas na areia, com a qual o homem viu toda a sua história e notou que para cada situação de frustração e de provação em sua vida só havia uma pegada na areia. Ele questionava a Jesus, dizendo que Jesus, ele tinha prometido estar conosco todos os dias. E ele fala com Jesus que no momento em que ele mais precisou de Jesus, Jesus não estava lá para ajudá-lo. Jesus sorriu e disse para aquele homem que nos momentos de tribulação, de aflito, de confusão, de tristeza, de provas, com a qual ele mais precisou de Jesus, Jesus estava lá. Foi exatamente nesse momento que Jesus carregou ele nos braços, porque ele não conseguiu caminhar sozinho. Jesus, ele tem te carregado no colo, ainda que você não tenha visto. As tuas forças vêm do Senhor, que fez o céu e a terra. A promessa feita é essa. Não existe promessa maior. A promessa que Deus fez foi a vida eterna. É esse o maior prêmio que Deus separou para nossas vidas. Maior do que qualquer bem material, maior do que qualquer valor financeiro. A vida eterna é um prêmio com a qual a humanidade pode receber se estiver de braços dados com Jesus até o final. Não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é por fé. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe outro caminho. Eu sei que talvez você tenha aprendido errado. Talvez você tenha passado a tua vida inteira sofrendo, sendo guiado por condutores cegos. Mas você está assistindo esse vídeo porque hoje Jesus ele deu um basta e determinou que era a hora de você aprender que Jesus ele amou tanto o ser humano, a sua criação, que ele entregou o seu único filho. Talvez você não faria isso, e não te critico. Você não daria o seu filho para salvar uma pessoa que você não conheça. Talvez você não daria o seu próprio filho para salvar um parente que você conhece. Quem dirá uma pessoa em que não merecia? A humanidade estava tão pecaminosa a ponto de Deus ficar 400 anos sem falar com ninguém, sem falar com profetas, sem dar sonhos, sem dar revelações. Esse é o tal período interbíblico que vai de Malaquias no Antigo Testamento a Mateus no Novo Testamento. Os livros apócrifos, que são os livros que têm a mais na Bíblia Católica, realmente aconteceu. Mas todos esses livros, que são 6, eles se contradizem um contra o outro. E a palavra de Deus não é contraditória. Por isso é que não foi incluído no cânon sagrado. Os evangélicos, cristãos, não incluíram esses livros nas Escrituras porque eles não foram inspirados pelo Espírito Santo. Mas Deus tinha uma promessa. E quando Deus volta a falar com o homem, ele fala com José. Ele fala com Maria a respeito do nascimento do Messias. Ele usa profetas como João Batista para abrir o caminho para Jesus. Mesmo que o ser humano não merecesse, porque Deus dava uma determinação e o homem não fazia. Mesmo assim, estávamos no plano de Deus. Nunca saímos desse plano, sempre estivemos nele. A vida eterna é para você. Deus nos amou tanto. Ele tem nos amado tanto que tem nos guardado.
A Bíblia diz, no livro de Lucas, no capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 7. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Por isso que o inimigo quer te parar. Porque o que está preparado para você, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. É por isso que o inimigo tem te enganado. Tantas religiões e falsas doutrinas, seitas heréticas que distorcem a palavra de Deus, é para te escandalizar, para você criar ódio de crentes, para você não acreditar que Jesus Cristo pode te transformar. O inimigo, ele tem investido pesado. Olha só o que ele falou para Jesus. Levou a Jesus num alto monte. Mostrou para Jesus os reinos do mundo e a sua glória. Estamos correndo atrás daquilo que não importa. Estamos correndo atrás de fama, de dinheiro, de status, de posição, de cargo. Quando na verdade tudo isso vai vir sem você querer. As bênçãos de Deus, ela nos alcançarão. Foi o que o Senhor Deus falou para o profeta após Moisés. Falou para que ele meditasse de dia e de noite na palavra. Ia fazê-lo prosperar. Não foi isso que ele falou para Josué? O inimigo tem te persuadido e você tem ido diante das promessas dele. Ele falou que a ele foi entregue. Sabe por quê? Por causa do pecado. Desde o princípio, o pecado tem feito com que o inimigo tenha vencido diante do ser humano. Mas o que Jesus tem preparado para você é maior. Às vezes, queremos tanta coisa nessa terra. Pedimos tanta coisa, corremos atrás de tanta coisa. E aquilo que é principal tem ficado para trás, que é a nossa comunhão com Deus. Pela manhã eu fui visitado por 3 homens. 3 testemunhas de Jeová bateram na minha porta para pregar a palavra. E eu os ouvi
Porém, não entramos em um denominador, porque aquele que é conhecedor das Escrituras, ele não espera nesta vida. Estamos fazendo depósitos no céu porque estamos de passagem nessa terra. Se não estivéssemos de passagem, viveríamos para sempre. Mas a palavra de Deus diz que cabe ao homem morrer uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. E essa foi uma das coisas que nós não entramos em um bom senso, porque eles não acreditam em um novo céu e uma nova terra. Eles acham que essa nova terra é essa terra aqui. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém, ela foi preparada para o povo. Um céu de glória foi preparado para o ser humano. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém, ela vai descer do céu depois que a igreja passar por 1000 anos no céu, nas bodas do Cordeiro. E a paz que vai haver na terra é uma paz passageira e mentirosa, porque o diabo vai ser preso por 1000 anos. E quando ele for solto, ele vai vir à terra com fúria, porque lhe falta pouco tempo. E quando a Nova Jerusalém descer na terra ataviada como uma noiva, os povos estarão em conflito e verão que o governo de Cristo é perfeito. Quando Isaías diz que Deus vai trazer ao propósito original, é depois do trono branco. Quando o diabo e seus anjos, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, essa é a segunda morte. E aqueles que não forem achados no livro da vida do Cordeiro, só aí haverá paz, porque não vai ter mais perseguição. Deus vai tirar de nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto nem dor. Eles não acreditam nisso. Temos a mesma Bíblia. E eles muito irados, não entramos em um bom senso. Ore por eles, interceda pelas pessoas, para que Jesus alcance o coração de cada um, para estarmos juntos nesse grande dia, ceando na mesa do Senhor, com a qual ele relata lá em 1 Coríntios capítulo 11, que ele vai cear conosco. E ele nos manda fazer menção, lembrar do sacrifício toda vez que você participa da Santa Ceia. Estará pronta uma mesa do Oriente ao Ocidente para todo o ser humano que for salvo. Esse lugar é para você. Não deixe o inimigo te persuadir com as riquezas da terra. Deus tem muito mais a te dar.
A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus, ele pode fazer muito mais do que você pensa ou pede. Mas o que é que você tem pedido para Deus? Tantas e tantas pessoas têm descido ao pó da terra sem o conhecimento da palavra. Muitas das vezes temos vergonha, nos achamos incapazes, despreparados. A oportunidade que você tiver, fale do amor de Jesus Cristo. Se você ainda não consegue falar com alguém, coloque nas redes sociais, escreva em algum lugar. Seja um porta-voz da palavra de Jesus Cristo em qualquer lugar, da forma que você bem entender, para que o Evangelho seja pregado. Não queira o céu só para você. Porque se você não ama o seu irmão, você não ama a Deus. Os planos de Deus sempre foi o ser humano, o homem, sempre esteve nos planos de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, Deus diz assim, ó: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não estava falando sozinho. Ele pediu ajuda ao Filho e ao Espírito Santo. Caso contrário, ele não diria façamos, ele diria farei. O homem foi criado pelo triênio, os três em um, como diz o livro de 1 João. O Pai, a Palavra e o Espírito. Os três juntos fizeram o ser humano. Então não se sacrifique. Não entristeça a Deus porque você é imagem e semelhança dele. Não é só você que é da igreja, mas o ser humano todo. O mundo inteiro, o homem, a mulher. Você é semelhança do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Se veja como tal. Deus fez um novo céu e uma nova terra para você. Não deixe o inimigo roubar isso de ti. Porque ele é o único que já está condenado e ele não vai voltar para lá. Jesus te ama e tem um plano para a tua vida. Deus, ele sempre teve o ser humano nos planos. Não fuja desse plano, não corra desse plano, não saia desse plano. Persevere até o final. Porque Deus, ele tem uma surpresa para você. Amém? Essa foi a palavra que Deus separou para a minha vida. Aleluia.
e para a tua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique na paz. Deus abençoe.